Olá, vamos para mais uma aula de Biologia. Sou a professora Selma, sejam muito bem-vindos. Então vamos dar continuidade ao estudo do reino vegetal, também chamado reino plant. Agora nós vamos estudar os grupos das fanerógamas. Só recordando, o termo fanerógamas refere-se às plantas que possuem estrutura reprodutora de gameta visível, onde a palavra fanerógama, ela tem a divisão aí, fânero significa visível e gama significa gameta, Então a estrutura reprodutora é visível, ou seja, são as plantas que possuem sementes. E no reino vegetal, as fanerógamas ficaram aí com os dois grupos, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos falar inicialmente então agora das gimnospermas. Na evolução das plantas, nós vimos aí que tudo teve início aí com as briófitas, aí na sequência vieram as pteridófitas e na sequência as gimnospermas. As gimnospermas são o primeiro grupo de plantas a apresentar sementes, Mas estas sementes, nas gimnospermas, não são protegidas por um fruto, como nós veremos que o são nas angiospermas. Daí o nome do grupo, gimnosperma, significa semente nua. Esse grupo apresenta em geral árvores de médio a grande porte, sendo muito comuns em regiões frias e temperadas. As gimnospermas apresentam tecidos verdadeiros, que formam assim, as raízes, caule, folha e sementes. E as gimnospermas são vasculares, ou seja, apresentam vasos condutores de seiva. As folhas nas gimnospermas são aciculadas, com um formato parecido com uma agulha, enquanto os troncos das gimnospermas são fortes e resistentes. Aqui nessa figura nós temos aqui algumas plantas do grupo das gimnospermas. Aqui nessa figura também nós temos um tronco aqui, de plantas do grupo das gimnospermas. Plantas de grande porte. Observe o tamanho desta planta, o tamanho desta árvore. Olha o tronco dela, olha o casal, ficou diminuto diante a grandiosidade, o tamanho desta árvore, do grupo das gimnospermas. Ainda nessa figura aqui, nós temos então as representantes das gimnospermas, do grupo das coníferas, que formam o maior subgrupo, das gimnospermas. São aqui, exemplo, os pinheiros, Aqui nós temos as cicas, do grupo aí das cicadáceas, possuem folhas semelhantes às samambaias. E aqui nós temos a planta da araucária, outra representante das gimnospermas. Ainda nos exemplos das cicas, dos pinheiros. Nas gimnospermas, essa estrutura aqui é chamada de pinha ou estróbilo, que poderia fazer uma analogia com a flor nas angiospermas, já que nas gimnospermas não tem a flor. Então essa pinha aqui, que é a estrutura reprodutora, estrutura reprodutora das gimnospermas, que são chamadas pinhas. Aqui nós temos exemplo de uma pinha imatura e aqui nós temos uma pinha já madura. Nessa pinha é que são produzidos os micrósporos, que o pó corresponde ao pólen, e o megásporos, que corresponde à célula, ao óvulo da planta, dessas plantas. Os estróbilos, ou as pinhas,
são ramos modificados, em cujas suas folhas, né, se diferenciaram em órgãos reprodutores. Nas gimnospermas nós temos aqui o estróbilo feminino, também chamado pinha feminina, e o estróbilo masculino, ou também chamado pinha, né, masculino. Então, quais são as principais características desse grupo de plantas, né, das gimnospermas? Então, vamos lá. Elas são plantas vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva, né, ou seja, os vasos xilema e floema. Sendo que a maioria das árvores, né, desse grupo são de grande porte, ou seja, são árvores grandes, como nós já vimos aí nas imagens. As gimnospermas possuem raiz, caule, folhas, os estróbilos, né, e sementes, produzidas aí pelos estróbilos. O estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem ovário. Portanto, não há formação de frutos. Os gametas são produzidos nos estróbilos, né? As células reprodutoras, né, masculina e feminina, são produzidas aqui nos estróbilos, ou seja, na pinha, né? O gameta masculino não é flagelado, não possui aquela cauda de locomoção. E o gameta masculino é transportado dentro do grão de pólen. Os estróbilos não possuem elementos de atração para os polinizadores, por isso são polinizados pelo vento. Elementos de atração que nós vamos ver nas angiospermas, como por exemplo o néctar, as cores, o perfume aí das angiospermas. O estróbilo não tem esses atrativos aí. As gimnospermas foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois elas não dependem mais da água para a fecundação. O embrião nas gimnospermas fica protegido na semente, né? Uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação desse embrião. Vamos usar o pinheiro do Paraná, também chamado de araucária, para explicar a reprodução das gimnospermas. Nessas plantas, os sexos são separados, ou seja, existe a planta masculina e a planta feminina. Ou seja, a araucária é uma planta, né, espécie de plantas dioicas, que tem as plantas femininas e as masculinas. Mas só recordando que em outras gimnospermas existem plantas do tipo monóicas, né, ou seja, hermafroditas, onde os dois tipos de estróbilos, né, masculino e feminino, pode ocorrer numa mesma planta. Então, nessa planta existem os estróbilos maiores, né, que são os estróbilos femininos, e os estróbilos menores, que são os estróbilos masculinos. Aqui no estróbilo feminino existem folhas modificadas chamadas megasporófilo. Essas folhas modificadas vão formar estruturas chamadas megasporângios, que essas estruturas vão dar origem aí ao megásporo, que é haploide. Esse megásporo agora vai se desenvolver e formar o gametófito feminino, que vai produzir agora a oosfera, que é a estrutura reprodutora feminina da planta, né? A célula reprodutora feminina da planta, a oosfera. Isso tudo acontecendo na planta
feminina, na araucária feminina. Já na araucária masculina, o estróbilo, né, as folhas modificadas do estróbilo são chamadas de microsporófilo, né, e essa folha modificada vai dar origem à estrutura chamada microsporângio. Essa estrutura microsporângio vai produzir os microsporos, essas células também haploides. E essas células microsporos unidas vão formar agora a estrutura chamada grão de pólen, que é a estrutura, então, masculina da planta. Esses grãos de pólen que estavam aqui dentro do tubo polínico agora, a ruptura desse tubo polínico, ele vai liberar os grãos de pólen, e esses grãos de pólen são leves e vão ser levados aí pelo vento. Esse vento vai proporcionar com que esse grão de pólen chegue até a estrutura reprodutora feminina de outra planta. Esse transporte pelo vento aí tem um nome chamado anemofilia. É transporte do grão de pólen pelo vento. Agora, cada grão de pólen chegando aqui no estróbilo feminino, né, no gametófito feminino, ele vai se aderir à abertura existente no óvulo e vai iniciar agora a formação de um tubo polínico. E no interior desse tubo polínico existem dois núcleos, né, haploides, correspondendo aí às células reprodutoras masculinas, né, das plantas, os anterozoides, que vão agora encontrar os núcleos do anterozoide com o núcleo da oosfera, ocorrendo então a fecundação, ou seja, o encontro das estruturas masculinas e femininas das plantas, dando origem agora à semente. Essa semente vai germinar, formar o embrião, que agora já é haploide, né, resultado da união do material genético da célula masculina anterozoide com a célula feminina oosfera, agora então formando esse embrião que é diploide. Esse embrião vai se desenvolver, né, formar aí o gametófito e vai germinar agora numa nova araucária jovem, né? O nome da araucária jovem, estágio dela jovem é estágio de esporófito, que nós já vimos nas aulas anteriores de briófitas e pteridófitas. O que é esporófito? Essa árvore jovem vai se desenvolver, formar aí novamente a árvore adulta e continuar o ciclo reprodutivo assim nas gimnospermas.